Fala pessoal, meu nome é Alan Marcelo, sou advogado e eu queria falar com vocês hoje, nesse vídeo especificamente, em relação à fraude que está acontecendo. Na verdade, ela já está acontecendo há muito tempo, do INSS. A ideia desse vídeo é falar sobre as fraudes ocorridas no INSS e trazer uma discussão jurídico-política, tá? Apresentando direitos e responsabilidades. A gente vai tecer aqui alguns comentários, tá bom? Fiz um roteiro aqui, vou seguir o roteiro. Um breve histórico para quem caiu aqui nesse vídeo, para entender um pouco em relação à fraude do INSS. Amplamente divulgado pela mídia, alguma parte da mídia está tentando esconder ou tirar a responsabilidade dos órgãos ou do governo atual. E qual é o problema? Ao longo de mais de uma década, desconto nas folhas dos aposentados e pensionistas são efetuados. A grande maioria sequer olha os proventos. Ou seja, o que recebe julga tá certo ali, o aposentado, pensionista, ele recebe, julga que tá certo e pronto, não reclama. Tem um desconto ou outro e ele não vai brigar por causa de 10, 15 reais. Não brigava, né? Mas ainda assim, para aqueles que falta, eles iam e faziam reclamações. E o INSS falava o quê? O INSS falava, olha, tem que ir na associação, na empresa, no banco, sei lá, etc., quem fazia os descontos e buscar o valor que é entendido para ser ressarcido. Acontece que muitos descontos foram efetuados diretamente dos recebimentos dos aposentados e pensionistas, sem sequer ter ocorrido a permissão para esses descontos. O pensionista, o aposentado, ele não dava permissão e mesmo assim vinha lá todo mês um descontinho. Havia reclamação, como eu falei, mas o INSS não fazia nada. No escritório jurídico, no meu escritório jurídico, ao longo dos últimos anos, muito cliente apareceu pedindo para verificar esses descontos, o que eram, por que estava acontecendo. E sempre a gente encontrava empréstimos do banco, de instituições financeiras e associações. No primeiro momento, eu realmente pensei que pudesse ser pequenos casos, corriqueiros, erros, ou até esquecimento mesmo de alguns clientes. Eu peguei alguns clientes que realmente eles esqueceram ali que fizeram o empréstimo, etc. Mas a quantidade de erros era maior do que esses esquecimentos. Então, a quantidade de fraudes e descontos indevidos era bem maior. E aí o número foi aumentando, as dúvidas surgidas por clientes na internet aumentaram também, então realmente parecia que tinha algo errado. O que veio à tona agora foi um esquema montado de corrupção, fraude, onde os descontos eram feitos e são feitos nos proventos dos aposentados e pensionistas em escala. Então, a ideia é que o rombo inicial era em milhões. A primeira vez que eu escutei foi 6, eu acho. E depois subiu para bi e 6 bilhões. E eu já escutei 90 bilhões. E a mídia tá colocando esse tema o tempo todo porque é um rombo no Brasil. E o rombo vem por quê? Porque as associações não têm, são fraudulentas, com certeza não vão ter condições de pagar. E quem vai ter que arcar com isso é o próprio povo, que é o Estado. O Estado recebe do povo, através de impostos, tributos, etc. Então, quem vai arcar vai ser o próprio aposentado, vai ser a população que vai ter que bancar isso. Então, a gente vai passar aqui agora em relação à devolução de valores. Se existia lá uma associação A fazendo desconto indevido, quem é que tem que pagar? Quem tem que pagar é a associação. Isso aí é óbvio, isso é lógico. Então você vai entrar com uma ação contra a associação e vai pedir esses valores. Você vai pedir a devolução dos valores, corrigido e atualizado com juros, óbvio, tá? Além disso, cabe alguma coisa? Com certeza cabe. Indenização por danos morais. Olha, é um desconto indevido, não teve nenhum tipo de autorização, não teve nenhuma permissão. Na jurisprudência,
o que se vê desse entendimento de descontos indevidos sem nenhuma autorização é indenização moral objetiva, responsabilidade objetiva, ou seja, além da devolução de valores, você ainda tem direito a uma indenização por danos morais. Se o juiz vai dar ou não, é subjetivo dele, é uma questão que a gente não vai entrar agora nesse tema, mas cabeça de juiz. Mas a indenização moral, ela é clara, tem que ser paga, tem que ser deferida no pedido. E o pedido tem que ser feito de devolução, danos materiais, devolução com juros e correção monetária e indenização por dano moral. Tem que ter. Agora, a ação realmente é só contra essa associação? Eu, no meu entendimento, vejo que não. Para que haja esse desconto, quem faz o pagamento dos proventos dos pensionistas, dos aposentados e pensionistas, é o INSS. Se o INSS está pagando a menor porque uma empresa, um terceiro, disse que existe uma possibilidade de autorização de desconto, o INSS tem que ter uma mínima organização para saber se esse desconto é devido ou não. Ué, então eu vou chegar lá, vou entrar lá no sistema do INSS e falar assim, olha, foi autorizado aqui, o pensionista, o aposentado autorizou aqui e eu quero receber diretamente. Ué, qualquer um pode fazer isso? Pelo que a gente está vendo, sim. Pelo que a gente está vendo, sim. Então, quanto foi roubado? E qual é a responsabilidade do Estado em relação a isso? Qual é a responsabilidade do INSS em relação a isso? Eu digo que é uma responsabilidade solidária. O que é a responsabilidade solidária? A responsabilidade principal é da associação. Mas o INSS, quem paga, que tem um dever de fiscalizar minimamente. Afinal, aí a gente vem para um ponto histórico desses últimos 10 anos, vários aposentados e vários pensionistas fizeram reclamações dizendo que estavam tendo descontos indevidos. Ué, qual é a ideia do INSS? A ideia deles, pelo menos a gente verifica isso em entrevistas, era orientar o aposentado ou pensionista a procurar a associação ou o banco, etc., que seja lá o que for, e pedir o ressarcimento. Ué, mas o INSS, ele é o Estado. Ele é o Estado. Então, se ele está vendo que está tendo demandas em relação a reclamações de descontos indevidos, ele tem que começar, pô, vamos dar uma olhada nessa empresa aqui. Vamos fazer alguma coisa, porque não é normal. Se o Estado ele é conivente com essa situação, desculpe os previdenciaristas, administrativos, constitucionalistas que estão dizendo que o dever é só da associação. Não é. Cabe aqui uma responsabilidade objetiva, solidária e assim, se não pensar na solidária, ela tem que ser uma responsabilidade subsidiária. Voltando, solidária. Solidária é o quê? A associação é a principal, ela tem que devolver. Ué, mas houve claro erro do Estado, do INSS, em relação a fazer esses descontos, repassar esses descontos. Então tem que responder também. E aí você pode executar um ou outro. Se o dinheiro não tem. Se você quiser só executar o Estado depois de uma ação de conhecimento, você pode executar só o Estado, porque a responsabilidade é solidária. Tá? Mas óbvio, o advogado vai executar ambos, a associação e o Estado. E na responsabilidade subsidiária, que é o mínimo que tem que acontecer nesse caso, o certo é solidária, mas o mínimo que tem que acontecer é subsidiária, o Estado ele é executado posteriormente, ou seja, o INSS é executado posteriormente. Primeiro vem a associação, se não achar dinheiro na associação e todos os meios foram feitos de execução e não tiver dinheiro, aí vai para o Estado, né? Vai para o INSS. Toda vez que eu falar Estado aqui, entendo o INSS. Então, o que acontece? Devolução de valores é um pedido, indenização por danos morais é outro pedido
Quem tem que receber essa ação? Contra quem? Contra a associação que fez os descontos, que pediu os descontos do INSS, e contra o INSS. E a responsabilidade tem que ser pedida sim. Ela é uma responsabilidade objetiva em relação aos danos morais. Aconteceu e tu não tem que ficar provando, aprova justamente os descontos, tá? Os descontos indevidos, e fazer o pedido de responsabilidade subsidiária. O INSS tem que pagar, seja solidariamente ou subsidiariamente. Porque a associação, a gente já sabe que não vai ter dinheiro, gente. A gente já sabe que a associação ela foi constituída para fraudar aposentados e pensionistas. Ficar viajando de que vai encontrar o dinheiro, que vai ser devolvido, que a instituição vai devolver, isso daí é uma coisa que infelizmente não vai acontecer. Quem vai ter que arcar com isso é sim o INSS, é o Estado, é o povo brasileiro, tá? E aí eu quero quebrar agora alguns medos e objeções. Mas a minha pensão, a minha aposentadoria, ela pode ser suspensa? Não, de jeito nenhum. Vai caber, se for suspenso, se acontecer alguma coisa, vai caber uma indenização, com certeza, tá bom, gente? Então, primeiro, nada desse medo de, não vou entrar com ação porque o Estado, o INSS pode suspender a minha aposentadoria, a minha pensão. Nada a ver, não vá por esse lado. Porque indo por esse lado você está beneficiando quem fraudou e você está deixando de ajudar o Estado a se adequar e tomar medidas preventivas para que isso não aconteça. Porque pode ter certeza, quem vai bancar todo esse... Obviamente vai ser a população, mas vai sair da conta do INSS, vai sair da União. Primeiro medo. Minha aposentadoria e minha pensão. Esquece isso. Ninguém vai mexer na tua aposentadoria e na tua pensão, não vai ser suspensa, não vai ser baixada, não vai, tá bom? Isso é um direito seu e é um direito que agora está sendo amplamente divulgado pela mídia, então não vai acontecer isso. Uma objeção é, mas é contra o Estado, é contra o INSS, eu não vou nem receber. Gente, não é uma coisa que vai ser rápida, não é, tá? Já está tendo aí algumas questões administrativas, eles já estão verificando, o governo já está verificando como devolver esses valores de forma administrativa, quanto vai ser repassado, como vai ser repassado, ok, mas ainda assim vai caber indenização por danos morais, tá? Só para lembrar e deixar isso bem fixo para vocês. Então, para com esse medo, essa objeção de falar assim, mas é o Estado, vai demorar muito, olha, joga na mão do advogado, tá bom? E deixa que ele faça o trabalho por ti, de ficar pensando sobre esse assunto. Aconteceu, não tem muito o que fazer, o que se tem a fazer é no campo político, porque pelo histórico que a gente viu, Ronaldo Caiado, há alguns anos, quase 10 anos não, mas acho que 7 anos atrás, ele já dizia para a esquerda brasileira que eles eram ladrões de aposentados. Então, já tinha ali alguma coisa. Então, se tem alguma coisa a fazer agora, você, como aposentado, pensionista, como cidadão, é reclamar no campo político. O campo jurídico, tu bota na mão do advogado e deixa que ele faça o trabalho de advogado, tá bom? Então, para com essa objeção. Vai receber? Com certeza, talvez não receba daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, talvez demore 2, 3 anos. Talvez demore 90 dias. Talvez demore 2, 3 anos. Justiça brasileira é lenta e essa é a realidade, tá, gente? Mas vai receber. Então, gente, briga de vocês que vocês devem focar, tá? A briga que vocês devem focar é no campo político. Por que deixaram isso acontecer? Já existiam, há muito tempo já existia, reclamações de descontos indevidos. Algumas medidas foram tomadas pelo antigo presidente, mas chegou no legislativo e o legislativo meio que deixa para lá. Ou seja, questões de segurança o legislativo simplesmente ignorou.
Então existe sim uma culpa do governo, não é só do governo atual, mas pelo que a gente está vendo nas notícias, as associações cresceram absurdamente as fraudes nos 2 últimos anos, 2023 e 2024. Então, gente, a briga tem que ser política, tem que falar. Esse negócio de, não adianta falar nada, adianta sim, tá bom? Adianta porque é nossa responsabilidade como cidadão. E se a gente ficar calado, lá na frente vai acontecer de novo. O rombo é alto agora, o rombo é grande, mas é algo que se alguém tivesse parado para reunir todo esse pessoal que estava tendo descontos indevidos e ter feito algo, o rombo não seria tão grande lá atrás, porque já se tinha esse conhecimento. O Estado já sabia disso, o INSS já sabia disso. O INSS mandava o aposentado, o pensionista, e cobrar da associação. Ué, mas se está chegando a reclamação, o INSS tem que tomar uma atitude. O governo tem que tomar uma atitude. E foi isso que a gente não viu, e é por isso que eu coloco a responsabilidade também no INSS. Tá? Eu coloco também a responsabilidade no Estado e a responsabilidade solidária e, no mínimo, a subsidiária. Então, no campo político, isso gera impeachment de presidente, guardadas as devidas proporções de fazer uma investigação séria, uma CPMI, e verificar realmente o que aconteceu. Tá? Então, vamos resumir o vídeo aqui a pontos importantes para quem realmente quer ir atrás do dinheiro. Devolução de valores, juros e correção monetária, indenização por danos morais. Contra quem? Contra a associação que fez os descontos, ou contra o banco, instituição financeira que fez empréstimos indevidos, tá? E contra o INSS. O Estado vai ter que arcar com isso, porque as associações, com certeza, não têm esse dinheiro. A fraude acontecer justamente para encher o bolso de alguém, gente. Então, o Estado vai ter que arcar com isso, tá bom? Então, sem medo, sem objeção, coloque na mão de um advogado de confiança. Último ponto que eu não tinha colocado no roteiro: fraude. A maior fraude que está acontecendo hoje no Brasil, uma das maiores, obviamente, que o do INSS não se compara, mas é contra clientes de advogados. Então, o cara pega a minha foto na internet, coloca ali no WhatsApp, coloca o nome do meu escritório, serviço, etc., e vai falar com meus clientes. Isso dá para fazer, tá? Então, muito cliente está pegando golpe por causa disso. Então, gente, chegou advogado para falar contigo em relação a essa situação ou qualquer outra situação, bloqueia na hora. Não posso falar palavrão, mas bloqueia na hora, tá? Procure o advogado que você confia. Procure um advogado que tem ali seu endereço, tem a sua OAB, tem um CNPJ, tem um endereço fixo. Eu, por exemplo, trabalho na internet e eu tenho alguns links, faço chamada de vídeo. Então, assim, tem que ter, e sempre disponibilizo os meus documentos para quem está vindo. Então, como eu trabalho muito pela internet, no online, principalmente meu escritório hoje é mais online, então eu ofereço links para preenchimento de formulários, coloco meus dados, coloco meus documentos, faço chamada de vídeo. Por quê? Porque eu tenho que gerar uma confiança. Então, se aparecer algum advogado, detalhe, eu nunca chego, os clientes chegam para mim. Então, se aparecer algum advogado chegando para você, oferecendo serviço desse jeito, bloqueia na hora. Não é papel do advogado fazer esse ataque, tá bom, gente? O papel do advogado é receber os clientes, seja online ou seja presencial, e produzir. Tá tendo muita fraude, muita gente está perdendo muito dinheiro com fraude a clientes de advogados, tá bom? Então, procure um advogado de confiança e não deixe de entrar com a ação, tá bom? Vai ter os procedimentos administrativos para devolução, mas vai caber uma indenização por dano moral. Procure um advogado de confiança, faça os procedimentos, leve os documentos, leve as provas e
faça, tá bom? Então, eu agradeço quem ficou no vídeo até esse momento. Eu vou deixar um link aqui de triagem para esse assunto específico, gente, tá bom? Para esse assunto específico. Então, eu tenho um problema de família, queria resolver. Não entra nesse link, tá bom? Não entra nesse link, porque esse é um formulário do Google feito especificamente para situações relacionadas à fraude do INSS, tá bom? Os descontos indevidos. Então, você vai preencher lá seu nome, vai dar as informações, vai contar o histórico, vai dizer quais são as provas que tem, tá? E aí você manda, e aí no mais tardar 72 horas a gente está entrando em contato com o seu formulário, tá bom? Para poder a gente tirar as dúvidas que tiver que tirar. É isso, gente. Não tem muito o que fazer. Aconteceu, cobrar os políticos em relação a isso, cobrar o governo em relação a isso e procurar seus direitos. Não deixe de procurar seus direitos, não tenha medo, não tenha objeções, confie no seu advogado. E é isso. Tchau, pessoal.